15 e assim por diante, né? Toda a tabuada. O múltiplo de 4 é o 0, o 4, o 8, o 12, 16 e aí vai tabuada inteira, né? E pro infinito, depois a tabuada. O múltiplo de 6 é o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30 e também aí vai, né? Gente, notem que aqui, ó, eu coloquei num azul mais claro os que aparecem em todos. Então, o 0, ó, aparece nos 3, o 12, depois o 24 e depois vai aparecer outros também. Por quê? Porque os múltiplos comuns de 3, 4 e 6 são os múltiplos do número 12. Então, o próximo múltiplo que ia aparecer aqui seria o 36, né? Tá? Então, os múltiplos comuns de 3, 4 e 6 são o número 0, 12, 24, 36 e assim por diante, tá? Só que eu quero saber um MMC. MMC não é o mínimo? Então, eu pego o 12, gente. Por que o 12 e não o 0? Porque o 0, ele é excluído. Porque 12 dividido por 0, né? 6 dividido por 0, 4 dividido por 0. Então, a gente sempre exclui o 0, tá? Então, o MMC de 3, 4 e 6 é o número 12, tá? Nós podemos também calcular o MMC por fatoração. Por que por fatoração? Aqui eu peguei como exemplo números facinhos que são fáceis de colocar a tabuada e ver, né? Mas vamos pegar como exemplo agora o MMC de 180 e 336. Eu vou fazer a tabuada de 180 e de 336 para achar quais que são os números. Não, né, gente? Então, o que que eu faço? Ó, eu pus um passo a passo aqui para vocês, gente, que vocês podem inicialmente fazer com esse passo a passo. Depois vai ser mecânico, tá? Então, primeiro passo, eu fatoro os dois números. Então, vou lá. Fatoro 180. 180 por 2 dá 90, por 2 dá 45, por 3, né? Porque daí já não dá mais por 2, dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Fatorei o 180. Deu 2 elevado a 2, né? Por quê? Apareceu duas vezes o 2 aqui. 3 elevado a 2 e 5 elevado a 1. Daí eu vou lá e fatoro o 336. 336 por 2, 168, por 2, 84, por 2, 42, por 2, 21, por 3, né? Por quê? 2 mais 1, 3. 7, por 7, 1. Então, a fatoração do 336 é 2 elevado à quarta, ó, notem, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, 3 elevado a 1 e 7 elevado a 1, tá? No segundo passo, gente, eu comparo as duas fatorações. Eu ponho assim, ó, uma em cima da outra e ponho, ó. No 180 apareceu 2 elevado a 2 e 2 elevado a 4 no 336, tá? Então, eu ponho um embaixo do outro. Aqui, ó, gente, eu não preciso colocar nada, porque eles não aparecem, tá? Então, ó, note que aqui apareceu o 5 elevado a 1 e aqui apareceu o 7 elevado a 1, né? Daí, no terceiro passo, gente, eu seleciono os números que aparecem pelo menos uma vez. Então, aqui, ó, no 180 apareceu o 3 e apareceu o 5, né? E o 2 também. No 336 apareceu o 2, o 3 e o 7. Então, eu seleciono sempre o que aparece pelo menos uma vez e com a maior potência, tá? Então, ó, eu seleciono
o 2 elevado a 4 daqui, o 3 elevado a 2 daqui, o 5 elevado a 1 e o 7 elevado a 1. E coloco aqui, ó, 2 elevado a 4, 3 elevado a 2, 5 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Todos eles, gente, multiplicados, tá? Depois, o MMC de 180 e 336 vai ser esse número que vai dar aqui, gente, ó. Então, 2 elevado a 4 é 16, vezes 3 elevado a 2 é 9, vezes 5 elevado a 1, que é 5, e 7 elevado a 1, que é 7. Então, o MMC entre 180 e 336 é esse baita numerão aqui, 5.040, tá? Então, vocês entenderam o processo? Primeiro passo, fatoro. Segundo passo, faço a comparação e escolho, ó, quem que tem a maior potência de cada um deles. Terceiro passo, multiplico tudo achando o valor, tá? Então, ó, MMC é o produto de todos os fatores que aparecem em pelo menos um dos números, tomado com seu maior expoente, tá? E por fim, vamos ver o máximo divisor comum. Máximo divisor comum é o maior número que é divisor dos números, né? Daí vamos usar como exemplo o número 24, 60 e 72. Então, qual é o MDC desses três números? Eu vou lá e vejo quais que são os divisores de 24. Aí, o 1, né? Porque 24 dividido por 1, 24. O 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. E quais que são os divisores de 60? O 1, o 2, o 3, o 4. Veja que aqui aparece o 5, ó, que não aparecia no de cima. O 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30 e o próprio 60. E de 72. É o 1, o 2 e assim por diante, né, gente? Não preciso ficar falando aí quais que são os divisores de 72, que tá aqui. Daí, eu pego e vejo quais que são os divisores comuns dos três números. Os comuns são esses que eu fiz a bolinha em azul claro, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tá vendo? Então, quer dizer que o MDC, que é máximo divisor comum, é o próprio 12, tá? Por quê? Porque é o maior número que divide os três números, tá? A gente pode calcular o máximo divisor comum por fatoração também, tá? Daí eu peguei aqui o 240 e o 72 como exemplo. Então, MDC de 240 e 72. Primeiro passo, gente, é igual ao do MMC. Eu fatoro os dois números, tá? Então, fatoro por números primos e dá 240 dá 2 à quarta vezes 3 vezes 5. E o 72 dá 2 à terceira vezes 3 à segunda, tá? O segundo passo também é a mesma coisa. Eu comparo as duas fatorações. O que difere, gente, é agora. Por quê? No MDC, eu vou pegar somente o número que aparece nos dois. Ó, o 2, tá? E também que tem a menor potência. Então, 2 elevado à terceira. E o 3 elevado à primeira, que aparece aqui, tá? Então, eu só vou selecionar o que aparece nos dois e que tem a menor potência, diferente do MMC, né?
Então, essa é a diferença dos dois, gente. Daí, eu seleciono os números, né? 2 a terceira vezes 3 a primeira e multiplico. 2 elevado à terceira é 8. 3 elevado à primeira é 3. 8 vezes 3, 24. Então, MDC de 240 e 72 é o 24, tá? Então, MDC é o produto dos fatores primos comum a todos os números, com seus menores expoentes. Certo, gente?